Então, eu vou te questionar um valor social que é o que eu mais me preocupo. Uhum. Nós temos aqui nessa mesa 2 extremos. O seu extremo, que foi uma criança que apanhou, que teve esse contato, uma surra mesmo, gente. A gente apanhava, era de cinto, era vara de goiaba e de amora. Aquilo não quebra. Exatamente. Aquilo não quebra. A criança fica toda marcada. Então, assim, você foi criado assim, que eu lembro. Então, era realmente um cenário de muita violência, muita violência. Eu não. Eu fui criado num cenário, num contexto onde não existia violência. Sim. Eu apanhei acho que 2 vezes. Já falei isso algumas vezes aqui. 2 ou 3 vezes, não me lembro. Foram tão poucos que eu nem me lembro. Sim. E o final parece que foi o mesmo. E hoje? É isso que me preocupa. Você entende, assim? Tudo bem, se a gente parar para olhar, não, a sua mãe, ela era dela aquilo e tal, e olha só, da mesma mãe, do mesmo pai, 15 filhos. Tiveram a mesma criação. Da mesma forma que você teve, os seus outros 4 irmãos, 3 irmãos tiveram também. Sim. Então, eu e meu irmão, nós tivemos a mesma educação e nós somos totalmente diferentes. Sim. Mas e hoje? Como identificar hoje, se você tem... De repente, aí eu não sei como que era também como que as mães julgavam aquilo, né? Porque que a minha olhou os filhos e falou, vou criá-los à base do medo, porque a minha mãe falava e a nossa alma saía e voltava. Então eu tinha medo sem experimentar. Sim. Você já era o contrário. A sua mãe falava, você ia lá, instigava e fazia e não estava nem aí. Vou apanhar de qualquer forma. Como que é feito isso hoje? Como que vocês, pedagogos, como que vocês lidam com isso hoje? Porque hoje a violência de verdade, assim, o bater é um grande problema. Então, como que isso é tratado hoje dentro da comunicação no contexto geral? Então, a gente vai abordar 2 questões, né? A minha visão como pedagoga, e aí a gente pode puxar aqui para a questão da comunicação. Claro que é muito interessante isso, né? A Samantha enquanto profissional e a Samantha que é mãe. Né? Então, diversas vezes eu me mudou, né? Muito. Porque eu lembro também. Muito. Então, o que você falou, você reproduziu. Sim, a criação que eu recebi. Exatamente. E aí, o que acontece? Por mais que eu não concordasse com muita coisa, eu acho que todos nós, e nas suas áreas, nas suas respectivas áreas, na hora que bate o desespero, você faz aquilo que está mais forte. Então, claro, gente, uma vida inteira, né, ali a minha formação inteira, o recurso que era utilizado, eu via que era uma questão de última, chegou no limite, né, mas parece que o limite ele era muito próximo. O seu ou do... No caso, seria assim, eu acredito que na visão da minha mãe, o limite da desobediência, né, quer dizer, chegou num ponto assim que isso é muito grave, então agora é peia, né, mas aí é o que eu tô falando, parece que era curtinho esse limite, porque era muito frequente. Eu acredito que quanto mais você faz uma coisa, melhor você vai se tornando ao longo do caminho. Sim. E isso até para coisa ruim. Então, se você tem o hábito de, naquela relação, porque é uma relação, né, mãe e filho? Sim. Naquela relação de, cara, se não resolveu, meto a peia mesmo, o seu estupim... ele vai ficando cada vez menor, porque você tá treinando aquilo, e aquilo, eu acredito, nunca vi assim, não é de mim mesmo, mas eu acredito que isso vai se tornando algo prazeroso. Me dá prazer corrigir esse menino, me dá entendeu? Como pai, como adulto, você vai descarregando o seu dia, até se tornar algo prazeroso. Então aqui, antigamente, aí vamos voltar muito, tinha esse lance, todos os dias tinha o sermão, tinha aquele momento de reunir, correção, né, não sei o quê, e fazer. Porque... Mas eu acredito que isso era visto de uma maneira natural. Inclusive, eu não sentia essa violência, entende? Quando a minha mãe estava, né, ali batendo, com o tal do cipó, que não quebrava nunca na vida, eu não sentia essa violência. Mas olha o tanto que isso é interessante, né? Isso vai mudando. Não sentia de verdade que ela estava me batendo, por exemplo, com raiva. Ela nunca me batia com raiva.
Então, o que é mais louco, né? Aí eu tô pensando na psicologia hoje, no que a gente estuda hoje. Tinha aquela questão de... E aí tem uma vertente religiosa também que a gente pode abordar, Sim, que é muito com certeza. interessante. Aquela questão de que a mãe tem que educar, né? E educar com a vara, porque o filho que é educado com a vara, ele vai seguir no caminho correto. E ela fazia isso com muita convicção. Ela acreditava realmente nisso, e ela estava fazendo o melhor que ela tinha. Então, quer dizer, se ela não fizesse dessa maneira, aí sim ela ia se sentir, por exemplo, uma mãe, né, incompetente, uma mãe que não estaria. Então, por exemplo, hoje, eu bati nos meus filhos pouquíssimas vezes, né, no início. E eu percebia que era algo que... Sabe a questão do sentido? Mesmo antes dessa formação, aquilo já me incomodava. Te fazia mal. Me fazia mal. Porque aí eu não conseguia ver nessa atitude como algo que... Poxa, parece que estava tão desconexo. Eu quero educar com amor, mas usar uma estratégia que, para mim, assim... E aí comigo eu percebi, eu falei, não, isso aqui é violento. Então eu sempre tive essa questão com a violência. E quando a gente hoje, né, com os estudos que existem hoje, que de repente não existiam, né, naquela época, a gente consegue identificar, inclusive, as consequências disso. Então, hoje a gente sabe que uma criança que apanha ou que é corrigida dessa maneira física, ela acaba associando isso, inclusive, quer dizer, a correção, né, ou a violência para ela vai se tornar a mesma coisa. Então, é como se você naturalizasse uma violência. Hoje, por exemplo, na escola, a gente tem que fazer todo um trabalho para falar sobre esse distanciamento, né? Que o meu corpo, que a gente não tem que tocar, que a gente não tem que empurrar, a gente não tem o direito de bater no outro. Então, a gente realmente vai desenvolvendo outras ideias, e aí com esse próprio processo da pandemia que a gente passou, que a gente viveu, isso também foi ficando muito demarcado, Acelerou. Esse espaço. Porque a gente, nós somos conhecidos, né, por ser um povo muito afetuoso, então a gente já chega abraçando, cumprimenta com um beijinho e tal. Então, até esse distanciamento, parece que despertou alguns questionamentos, de falar assim, poxa, peraí, esse é o meu espaço, parece que eu não me sinto tão confortável, então hoje em dia as pessoas se sentem mais à vontade para dizer, então, né, cumprimenta só esticando a mão de repente. Então, essa dinâmica, eu particularmente, né, como profissional da educação, eu acho isso muito interessante. Como as coisas vão mudando e, dependendo da perspectiva, vão perdendo sentido, realmente. Você não acha que esse lance da distância é ruim, não? Você fala do distanciamento? Da distância, assim, porque é o que você falou, é cultural do brasileiro essa proximidade, né? Assim, foi uma coisa que eu sofri muito nesse período. Sim, a gente sofreu muito. Eu trabalhei muitos anos na TV e eu fui condicionado por uma gestora que abraço muda o jogo. Então eu chegava nos meus clientes, independente de ser homem, mulher, independente do cargo, independente de qualquer coisa, e a gente se abraçava nos clientes, os amigos da empresa, todo mundo. Então assim, se abraçava. Eu senti muita falta disso. Sim. Porque, não sei, era diferente. Eu tenho um pouco de medo disso. De, tipo, vai perdendo. Não, é cada um no seu quadrado. Sim. Não é ruim. E até por conta de outro movimento. Eu falei da questão da competição, mas tem uma questão muito forte que é a do individualismo. Que, de repente, a gente começa a achar que está cada um na sua bolha, e isso vai se tornando cada vez mais distante. Eu gosto muito de organizar as coisas, assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho isso, assim, interessante de se ver. Sim, tem essa perspectiva. Mas isso é muito... Sabe, esse contato? Né? E dependendo da profissão, dependendo do ambiente, é muito natural. Eu vou dar um exemplo meu, que aconteceu recente. Eu faço formação, né, com professores e é tão interessante porque a gente dialoga sobre questões pedagógicas, faço muita formação sobre comunicação não violenta com os professores também, e aí eu estava fazendo uma formação, terminou, o grupo estava ainda organizando algumas coisas, eu, né, retirei minhas coisas e saí, então estava aguardando, né, do lado de fora ali, não sei. E aí veio uma professora que estava na formação, ela passou, falou tchau, né, e estava saindo. E eu permaneci lá sentada, né, estava esperando o colega terminar. E aí foi interessante que ela voltou. Aí ela olhou para mim e falou assim, nossa, eu aprendi tanto hoje, posso te dar um abraço? Foi assim, tão bacana, sabe? Eu falei, claro, nossa,
prazer, né, de conhecer e tal, e a gente se abraçou ali e tal. Então, eu acredito que tem essa parte, que é muito nossa. Eu falo essa questão do abraço, mas nas formações que eu vou, não tem jeito. Até mesmo, né, gente, como foi sofrido isso, da proximidade. Quando eu estava com as crianças em sala de aula, eles são muito afetuosos. Então, já chega, abraça, é tia, né? Tem muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante se questionar do ponto de vista da permissão. Sabe? Eu tô aqui com você, eu acho que é tranquilo, né? A gente chega, cumprimenta, tem aquela questão. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso me sentir à vontade para dizer... né? Não gosto. Não gosto. Porque tem uma pessoa que não gosta. Sim, e aí tudo bem. De repente, pensar nisso, né? Que tem pessoas que não gostam, que não acham tão natural assim, ou que descobriram que não... Entende? Eu acho bacana esse leque. Pensar nas possibilidades. Mas isso na interação é muito natural, agora né? eu entendi, assim, você vai, primeiro saiba onde você está pisando. Se eu sei onde eu estou pisando, eu sei se eu posso abraçar, se eu posso tocar, se eu posso... Isso. Né? Porque tem gente, inclusive, que gosta de conversar pegando os outros, né, Dedes? Você já teve alguém assim? Odeio gente encostando em mim. É mesmo? É invasivo. Eu não gosto. Olha que loucura, tô acabando de falar do abraço, mas eu me sinto super desconfortável de gente... Assim, se eu gostar da pessoa, pode encostar, gente. Mas se eu não gostar, a pessoa fica pegando... Assim, e aí, você vai pegar pegando em mim? Caceta. Porque é invasivo, né? É invasivo. Agora, olhando por essa ótica, faz todo sentido. Sim. O lance do abraço que a gente falou é mais ou menos assim. Você falou um ponto muito importante. Aonde... O que é? Qual que é a profissão? Porque, de fato, a minha profissão, ela é uma profissão que ela permite que você tenha esse contato. Ela permite que você vá para uma reunião extremamente confortável. Ela permite um monte de coisas. Então, de fato, aonde eu frequento, ela é condicionada a isso. Então, eu posso conhecer a pessoa há muito tempo, eu posso conhecer a pessoa há pouquíssimo tempo. Provavelmente a gente vai trocar uma ideia e vai rolar um abraço, um toque, uma coisa. É normal, mas realmente tem profissões que... Aí agora olhando para a questão da escola, faz todo sentido. Sim, porque aí as crianças, isso é muito latente com elas também, né? Principalmente essa questão de respeitar o coleguinha, o espaço do colega, né? Eu entender que o meu espaço é aqui, então esse aqui é o meu material. Então eles têm aquele impulso de, tô precisando de uma borracha, estica a mão e pega do colega do lado. Não, esse aqui é o seu espaço, você pediu permissão? Então é interessante porque, claro, eu estou falando no contexto, né, eu sou pedagoga, então eu trabalho com crianças ali até 10 anos, né, educação infantil até 10 anos. Então é a fase que eles estão descobrindo, inclusive eles saíram de casa e esse é o primeiro espaço social de convivência, né, coletiva que eles estão tendo. Então, muita coisa do que eles vão aprender ali, esse delimitar do espaço, passa por esses exercícios, né? Que de repente não está ali naquele currículo formal, mas que faz parte do dia a dia, né? Da gente. Muito legal.